Go! Então comecei a gravar a aula aqui agora, tá? Se você não estiver me ouvindo, me para. E se você quiser falar alguma coisa também, pode falar direto. Beleza? Ok. Beleza. Então vai, hora aí pra gente começar, por favor. Oremos. Pai, muito obrigado porque mais um dia nós podemos acordar, Pai. Obrigado porque mais um dia Tu nos deste um alimento, Senhor Deus. Tu nos protegeste, nos deste saúde e nos deste força para levantar da cama, Pai. Obrigado, meu Deus, porque temos uma igreja, Senhor Deus, para ir, uma igreja para viver em comunhão e para juntos adorarmos ao Teu nome, Pai. Obrigado porque nesse momento temos a honra de poder estudar a Tua palavra, meu Deus, a honra de aprender um pouco mais sobre Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, o Cauli nesse dia, Senhor Deus, que não seja ele nos ensinando, mas sim o Teu Santo Espírito, meu Deus. Que ele consiga nos revelar aquilo que a Tua palavra diz, Deus. Que nós possamos praticar o que venha a ser dito nessa aula aqui, Pai. Que não venha entrar num ouvido e sair pelo outro, ou que não venha ficar só no campo das ideias, meu Deus, mas que nós consigamos colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, a fugirmos do pecado, Senhor Deus, e a nos dedicarmos mais a Ti, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Show! Então vamos começar lendo o texto, tá? Romanos 1, 28 a 32. Diego, quer começar lendo então? Aproveitar que o Lucas orou, começa lendo, pode ser? Romanos 1, finalzinho do capítulo, do versículo 28 até o 32. Acompanha aí, Lucas. Pode. E como eles não se importaram do reconhecimento de Deus, eles entregou um sentimento pervertido para fazer coisas não devidas. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e irmãos. São necios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenha conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, e que o Estado. Embora tenha conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, e que tal coisa praticam, não somente eles fazem, mas também a forma que as praticam. Beleza, Lucas, você está ouvindo o Diego aí? Tô. Tá. Tá um pouco mais baixo que você, mas dá pra ouvir. Fala. Tá um pouco mais baixo que você, mas dá pra ouvir. Tá, a versão dele diz aí no versículo 28 que Deus os entregou ao que, Diego? Sentimento, não é isso? Um sentimento pervertido, para fazer coisas não devidas. Um sentimento pervertido. A sua versão tá como aí, Lucas? Mente reprovável. Uma disposição mental reprovável. Não é 28? Oi? 28? É. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso, beleza. A minha versão também está aí. Eu tracei essa expressão, né? Disposição mental reprovável. Para a gente começar a aula hoje pensando o que seria isso. Eu entendi o que a tua versão colocou, mas pelo que eu estou vendo aqui, a tradução justamente seria mais essa ideia de uma mentalidade reprovada, ou reprovável, entendeu? Então vamos pensar aí, o que seria Deus entregando a uma disposição mental reprovável? O que vocês acham? Você e o que tu acha, irmão? Justamente isso, a disposição mental que é contrário à palavra dele. Mas assim, se você fosse explicar isso, essa questão de disposição mental, tipo assim, o cara é menos inteligente, o que você entende por essa expressão? Não, ele é. Como na outra passagem que fala que Deus nos deixa já o prazer, Sim. essa disposição mental reprovável a gente continua sendo inclinado para fazer a nossa vontade, a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Tá, mas tipo assim, esse termo, disposição mental reprovável, à primeira vista parece que, por exemplo, dá a ideia de que o cara ele é menos inteligente. Não, eu acho que a disposição mental reprovável realmente você tem uma predisposição a fazer o contrário do que, no caso, a lei moral, uma desadequação à lei moral.
Portanto, depois ele vai falar que as pessoas não só fazem, mas também incentivam as outras a praticarem. Sim, não. Tá, mas eu quero pensar nessa ideia da disposição mental. Vou pensar para o Lucas, o que você diria aí? Como é que você entende essa expressão aí? Eu não acho que seja a questão da burrice, por exemplo, de pessoa ser menos inteligente, porque fala reprovável e não fala, sei lá, inferior, entende? Algo que é reprovável normalmente vem para o campo da moral. Uma ação reprovável é uma ação imoral, normalmente. Sim, mas ele... Tá, fala, desculpa. Agora, alguém, por exemplo, que tomou uma decisão por não ter conhecimento, normalmente esse ato tende a ser menos reprovável. Por exemplo, uma criança, ela fez uma coisa errada, mas não sabia que aquilo era errado. Às vezes a gente, ensina a criança, mas não é tão reprovável quanto o adulto que já tem esse conhecimento, né? Então, acho que a disposição mental é no campo da moral, que eu penso que o certo para a pessoa vira o errado vira o certo. Tá, legal, tá. O legal é que o que é reprovável não são as ideias, né? Mas é essa disposição mental. Vamos usar um termo aqui, a mentalidade. Então, acho que ele vai dizer que, na minha verdade, tem um sentimento pervertido, né? Que essas pessoas têm uma mente carnal. Eles não pensam espiritualmente, vamos dizer assim. Sim, não pensam espiritualmente. Mas o interessante aqui é esse termo da mente, quando fala a ideia da mente aí, realmente é uma forma de pensar, uma disposição para pensar, como se fosse assim, né? Disposição para pensar de maneira que Deus reprova. Mas a ideia que ele usa justamente esse termo aí, da disposição mental, entendeu? Ou seja, uma capacidade para pensar reprovável. Entendeu? Então envolve a questão intelectual, mas eu achei legal o que o Lucas falou, a ideia do caráter moral dessa disposição. Tipo assim, envolve a ideia intelectual, que é a ideia de pensar. Mas não no sentido que o indivíduo fica mais burro, intelectualmente, assim dizendo, né? Mas, de certo modo, me parece que ele fica mais burro espiritualmente. Entendeu? Entendeu, Lucas? Entendi. Então, tipo assim, quando ele pensa sobre os atos dele, ele vai analisar, por exemplo, as consequências dos atos, ele não consegue entender a cagada que ele está fazendo, entendeu? Então, é como se essa expressão, ela definisse um cara que ele é burro espiritualmente. Entendeu a ideia? Não só simplesmente uma coisa que parece que ele é, por exemplo, ele é reprovável. Ok, a inclinação dele moral é negativa, é ruim, ele é carnal. Ok, beleza, realmente é isso. Mas quando ele traz essa ideia dessa disposição mental, sabe? A gente teve, alguns versículos atrás, ele falou da ideia ali do nulos em seus próprios raciocínios, lembra dessa ideia? Como se eles estivessem raciocinando, pensando, filosofando, e aquilo ali era inútil, não servia para nada. E agora ele traz essa ideia da disposição mental, e me parece justamente isso, assim, cara, ele se tornou burro espiritualmente. Entendeu? O Stott vai falar também da ideia de que é uma mente reprovada também, né? A expressão pode ser traduzida como uma mente reprovada. Ou seja, a maneira que eles pensam é reprovada por Deus, né? Então, eu queria realmente que a gente pensasse nisso. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse versículo, eu tinha começado a namorar com a Noemi, né? Ela me discipulava. Aí a gente justamente pegou esse livro do John Stott, que o irmão dela tinha. A gente começou a ler. Cara, a primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, caramba, eu achava que o cara que não é crente era burro, entendeu? Intelectualmente. Mas esse intelectual tem no sentido espiritual. Beleza? Então vamos lá. Então isso é só para a gente despertar aí essa fomentar a discussão da nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá, versículo 28. Agora a gente vai lendo e vamos ver se a gente vai conseguindo analisar o texto, tá? E eu vou pegar também os comentários que o John Stott fez, o que o John Stott falou e algumas outras explicações que eu tenho ouvido aí. Então, primeiro, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, primeiro ponto. Quem começa desprezando aí são os homens, correto?
Claro que os homens aí, ele está falando sobre toda a humanidade, né? Homem e mulher. A gente tem visto aqui nas aulas anteriores que existem 3 expressões que vão mostrar que Deus está não intervindo, né? Então, 3 entregas de Deus aí. Então, Deus entregou e Deus entregou. Lembra disso, né, Lucas? Então, é como se fosse um juízo de Deus, mas só que de forma retributiva. Então, o homem tem o conhecimento de Deus pela natureza. Aí, o que ele faz lá no início? Ele sufoca, lembra dessa ideia? Sufoca a verdade. Aí, Deus entrega ele. Aí, a primeira entrega normalmente é a idolatria. Ele faz imagem e tudo mais, ele foi entregue à idolatria. A segunda, ele também rejeita o conhecimento de Deus. Cadê? Ó? Versículo 21 é a ideia justamente da idolatria. Versículo 24. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração. A segunda entrega, então, porque eles mudaram a verdade de Deus, Deus entregou ele às paixões carnais deles. Aí vai falar sobre a ideia daquelas paixões infames, da homossexualidade e tudo mais. E agora a gente está na terceira entrega. Que o homem tem esse conhecimento de Deus, ele desprezou. E aí o termo que foi usado para desprezou, achei muito interessante, tanto o John Stott quanto o Nicodemos vão falar isso. Vai falar o seguinte, é como se o homem tivesse feito uma análise do conhecimento de Deus, ou seja, ele analisou a sabedoria de Deus, a verdade de Deus. Aí ele pensou sobre ela e falou assim, não, acho que não vale a pena. O termo que ele traduz é justamente isso. Analisou e viu que não vale a pena. Então ele rejeita esse conhecimento. Ou seja, ele está reprovando, entendeu? Ele analisa a sabedoria de Deus e ele reprova. E aí qual seria a retribuição de Deus? Então tá bom. Então eu também vou entregar a vocês a uma disposição mental, que seria uma mentalidade no caso, né? Reprovada, ou reprovável. E aí, o Augustus até fala, né, que no grego, eu fui lá, vi que realmente são 2 palavras que têm a mesma raiz, que elas fazem como se fosse um jogo de palavras. A ideia da reprovação dos homens e da mente reprovada, a situação que Deus entregou àqueles homens, entendeu? Interessante, né? Porque essa retribuição de Deus, ela tem muito a ver com o que o homem está fazendo. Então, por ele ter desprezado, Deus então também entrega a eles a esse desprezo, a essa mentalidade reprovada. Então, os homens acharam que não valia a pena. Aí eu queria já começar fazendo uma aplicação, porque a gente está falando aqui do texto de Romanos, e a gente tem visto aqui que isso aqui é uma situação generalizada da humanidade, correto? Então, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta e está colocando todo o pacote aqui nesses 3 primeiros capítulos de Romanos. Né? Primeiro ele começa falando mais dos gentios, você vai ver sobre a questão da lei natural, ou seja, ele não entra na ideia da lei escrita, no caso. Né? Mas quando você vai para o capítulo 2, ele começa a falar do judeu. Tu, por sobrenome judeu, a gente vai ver isso no próximo capítulo. Então ele está colocando esse pacote da humanidade, na qual ele vai resumir lá no capítulo 23, dizendo que todos pecaram e foram instituídos à glória de Deus. Tá? Mas mesmo assim, mesmo pegando esse pacote aqui da humanidade, vamos parar para pensar na gente, né? Hoje. A gente sabe, a gente já viu que Deus interviu na nossa vida, que Deus não nos entregou as nossas paixões, porque Ele interviu, certo? E Ele fez com que no novo nascimento a nossa direção mudasse. Ou seja, nós não estamos mais entregues ao nosso próprio coração. Certo? Nós somos redimidos, Deus interviu. Então isso aqui serve para a gente, mas só que nós estamos num momento onde Deus já nos alcançou. Mas a grande questão para pensar você hoje, né? Lucas e Diego. Você hoje, quantas vezes, se você parar para pensar nessa ideia de analisar a verdade de Deus e rejeitar, quantas vezes a gente não faz justamente isso? Deus traz, por exemplo, Deus traz uma ordem sobre alguma coisa. E muitas vezes eu faço uma análise daquilo que Deus disse, e por eu não concordar com aquela ordem, eu tomo um rumo que eu quero seguir. Então é interessante, né? Porque ele está falando no pacote geral da humanidade aqui, mas ao mesmo tempo a gente, mesmo sendo nascidos de novo, crentes em Jesus, a gente ainda faz justamente isso, né? Certo? Correto, Lucas? A gente pega a verdade de Deus,
a sabedoria de Deus e muitas vezes a gente despreza ela porque a gente quer seguir os nossos próprios caminhos. E o interessante, a gente também tem falado isso aqui nas aulas atrás, é que mesmo a gente sendo crente, a gente é sempre tentado a seguir um ídolo, por exemplo, um Deus que a gente cria no nosso coração. Então Deus está trazendo uma verdade clara na Escritura, certo? Acerca de quem Ele é, acerca do que Ele quer para a nossa vida. Mas a gente deliberadamente analisa aquilo ali e fala assim, não, eu não posso amar um Deus assim. É engraçado, eu estava vendo uma pregação do Coach, aquela 10 acusações contra a igreja moderna. Já viu? Cara, veja, cara, vale muito a pena. Já viu, Lucas? Cara, vale muito a pena. São 2 horas de pregação. Esse negócio, o couro come. Dá para tu ver assim, meia hora, meia, 4 dias, você vê a pregação inteira. E ele falou assim, que às vezes chamam ele para pregar em alguma igreja, e aí ele fala para o cara assim, você tem certeza que você quer que eu vá pregar na sua igreja? Aí o cara fala, mas por que, irmão Paulo? Não sei o que e tal. Ele falou assim, porque... Isso quando eles chamam ele para falar sobre os atributos de Deus. Ele fala assim, porque quando eu começar a falar sobre os atributos de Deus, um dos seus membros mais antigos e fiéis vão levantar no meio da pregação e vai falar, esse não é o meu Deus. Eu nunca poderia amar um Deus assim. E é interessante quando ele fala isso, por quê? Porque é comum no meio da nossa comunidade evangélica a gente ter pessoas que rejeitam o Deus verdadeiro. Ou seja, elas se deparam com uma verdade na Bíblia sobre Deus e elas têm que arranjar uma maneira de reinterpretar aquela verdade, porque elas não conseguem conviver com Deus assim. Como é que você consegue conviver, por exemplo, com um Deus que condena as pessoas ao inferno? E aí? Tudo bem, a pessoa foi para lá porque, de fato, ela pecou. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas a gente entende na soberania de Deus que se Deus quisesse salvar o homem, correto? Por exemplo, o apóstolo Paulo. Imagina Paulo dizendo que não queria ser salvo. Jesus, dá licença que eu não estou afim. Aí vem Jesus e derruba ele lá no caminho para Damasco. Paulo, né? Saulo, né? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Será que Paulo ali poderia ter falado assim, não, Senhor, eu não quero mesmo assim. O problema é seu que você é Deus, mas eu não quero te servir. Poderia? Então, são coisas assim complicadas, tá? Não vou entrar muito nesse campo, não. Mas a ideia é da gente pensar nisso, né? Jonas. Jonas é um exemplo clássico, ali não é muito a salvação do caso, né? Mas envolve a salvação. Então a grande ideia é para a gente pensar nisso, né? Será que nós temos rejeitado a verdade de Deus em troca daquilo que a gente quer viver? É uma coisa que a gente Cauê, fala. Eu lembro de ter escutado uma vez que quando os israelitas estavam saindo do Egito e Moisés foi no templo pegar as tábuas dos 10 mandamentos, eles fizeram um bezerro de ouro, não é? Sim. Aí eu já vi um pastor falando que esse bezerro não era um outro ídolo. Esse bezerro era o próprio Deus. Só que eles fizeram de uma forma que eles poderiam adorar ele mais tangível. Aí eu queria saber se isso procede ou não procede. Por exemplo, não era, sei lá, não estavam adorando um Deus estrangeiro, estavam adorando a Deus, só que fizeram uma imagem de Deus. Aí mesmo assim virou idolatria, porque eles estavam adorando a Deus, só que de uma forma que era uma imagem. Mas esse bezerro de ouro. De todo jeito não é o Deus verdadeiro, entendeu? Então, era uma idolatria, acho que era a ideia que você está falando, uma idolatria dentro da própria igreja, né? Dentro da própria fé cristã, né? Porque adoram um Deus que não é o próprio Deus. Eles poderiam pensar, no caso, que seria o Deus verdadeiro, né? Talvez isso. Né? Talvez seria um engano deles de pensar que era o Deus verdadeiro. Mas eles tinham essa questão palpável, né? De, tipo assim, eu preciso tocar, preciso ver. Né? E o Deus da Bíblia é justamente o contrário, né? Ele quer que a gente o adore sem que a gente o veja, né? Isso, às vezes, por exemplo, vamos tentar contextualizar para a nossa realidade. O que a gente faz com Deus hoje? Deus falou pela palavra, correto? Mas o que a gente quer? Sendo sincero, a gente muitas vezes quer ouvir Deus audível. Você já se pegou nessa situação? Eu já orei no meu quarto, né, depois da minha conversão,
querendo ouvir Deus falar de maneira audível. Por quê? Você escuta histórias e tudo mais, aí você acha que aquela experiência seria uma experiência revolucionária. Só que isso, na verdade, nada mais é do que uma idolatria. Porque Deus já falou como Ele é, Ele já se revelou. O que a gente quer? A gente quer ser especial, entendeu? Então tem sempre a questão da idolatria, né? Eu quero um Deus que seja como eu quero que Ele seja, não como Ele já falou que é, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos segundo aí. Agora a gente vai fazer a ideia da retribuição divina. Ainda no versículo 28, Deus os entregou. A gente já viu que essa ideia é o fato da não intervenção. Isso é uma amostra, né, de como Deus se revela, ou melhor, como Ele revela a sua ira. Ele revela a sua ira pela humanidade, deixando ela seguir o seu próprio curso. Então, quando eu estou fazendo muito a minha vontade, tem alguma coisa errada, né? Porque eu estou sendo guiado pelas concupiscências do meu coração. E aí você entenda concupiscências como a ideia de tudo que é carnal, né, no sentido pecaminoso, que é atrelado à sua vontade pecaminosa que está dentro do seu coração. Você é guiado por isso. Já falei do jogo de palavras, né? Que Deus entregou uma mentalidade reprovável, porque eles reprovaram essa verdade divina. E aí, essa ideia da mentalidade reprovável, eu estava pegando um gancho aqui, tudo eu pego das coisas, né? Porque, enfim. Aí essa eu peguei do Augustus. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: as pessoas, elas analisam, por exemplo, as atitudes delas hoje em dia, elas não conseguem ver que aquilo é errado, por exemplo. Então, sei lá, você vai pegar, a gente falou algumas aulas atrás aí sobre a ideia do homossexualismo. O cara que vive no mundo de hoje, ele não tem essa ideia, por exemplo, ele se assumiu homossexual. Ele talvez tenha brigado com isso durante um tempo, aí ele vai achar que justamente é por causa da sociedade, ele vai entender aquele negócio, lembra da Rousseau? Que o homem nasce bom, lembra que a gente falou sobre isso? Que o homem nasce bom, mas a sociedade deturpa e o problema dele, ele tem que então se libertar desses conceitos. E aí, o cara que se entende homossexual, depois de ter lutado uma época com esses conceitos, ele vai suprimir aquela verdade, correto? E agora ele vai entender que as atitudes dele são corretas. Não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Então, ele começa a ter uma mentalidade. Aí a ideia vamos colocar assim, né? Deixa eu usar um outro exemplo para entrar nesse negócio que eu quero falar. Vamos supor, o cara que só nega hoje em dia. O cara tem, por exemplo, uma firma. Aí ele só nega imposto. O que é isso? É uma atitude carnal, correto? Uma atitude de alguém que é uma coisa inconveniente. A pessoa não deve fazer. Por quê? Porque a gente entende que sonegação é crime e tudo mais. Então, por exemplo, você pega esse cara, ele acha que o que ele faz é correto. Por quê? Porque todo mundo faz. Então, ele tem um raciocínio reprovável. Correto? Então, ele se tornou, vamos colocar assim, burro espiritualmente. Eu achei a expressão forte, mas eu acho que ela ajuda a ilustrar essa ideia da mentalidade reprovável, sabe? O cara raciocina espiritualmente, ele só chega a conclusões equivocadas, sempre. Entendeu? Então, o estilo de vida que ela adota é reprovável. As atitudes dela vão destruir ela, vão destruir a família dela, vão levá-la para distante de Deus, mas mesmo assim ela faz. Por quê? Por causa dessa mentalidade, entendeu? Reprovável. Achei isso interessante. Quer falar alguma coisa, Diego? Quer falar alguma coisa, Lu? Tá. Então, lá. No final do versículo 28, ele fala: para praticarem coisas inconvenientes. E aí a gente tem a ideia que é o seguinte, começou aqui, né? Então, esses homens começaram a ter um raciocínio, uma mentalidade que é reprovável, mas tudo começou aqui no campo das ideias, dos valores, das reflexões, né? Ele recebeu o conhecimento da verdade de Deus, rejeitou. Tudo aqui, né? Só que aí, o que o texto aponta, e que é interessante, é que isso culmina nessa prática. Então, você para pensar. Tem gente que acha, por exemplo, que estudar teologia não serve para nada, só serve para encher a cabeça. Bom dia, professor. Só serve para encher a cabeça, correto? Mas o que normalmente está por detrás disso? O cara não entende que tudo que ele acredita, ele pratica. Então, o texto vai dizer: Deus os entregou uma disposição mental reprovável
para praticarem coisas inconvenientes. Então, esse raciocínio deles reprovável também vai desembocar numa prática reprovável. Correto? Aquela ideia que a gente tem pensado aqui sobre a cosmovisão, né? O estudo da teologia, por exemplo. Conhecer sobre Deus não vai fazer você ter uma prática diferente? Se você conhece que Deus é santo, por exemplo, que ele se ira contra todo o mal, que ele é o vingador de todos os atos injustos, que ele é o defensor do pobre, das viúvas, correto? Do órfão, no caso, né? E uma série de outras coisas sobre Deus, que ele é eterno, que ele está em todo lugar. Cara, isso não vai afetar a sua prática? Né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente, às vezes, tem essa ideia de que a teologia ela está num outro campo, né? Assim, no campo das ideias. Parada meio platônica. É Platão, né, Lucas? Você que é o filósofo moderno aí, né? Então, tipo assim, eu separo o que é o campo das ideias, o campo físico, né? Aquilo que eu posso, aquilo que é minha carne, matéria. Então, eu faço essa separação, é como se eu tivesse um dualismo aqui. Mas só que na vida com Deus não existe isso. Nós somos uma coisa só. Aí você vai ver até a gente vai estudar teologia, né? O homem ele não é três coisas, ou duas coisas. Aí vem a ideia do tricotomismo ou dicotomismo. Ele é uma unidade, ele é uma coisa só, ele é um ser integral, integrado, né? Isso é interessante porque a gente não precisa ficar fazendo essa diferenciação, repartindo o homem, entendeu? Então, o estudo da teologia, o conhecimento do sagrado, do espiritual, é extremamente prático. Então, tudo aquilo que eu acredito vai combinar na minha prática. Então, por que estudar sobre Deus? Porque o conceito sobre Deus, ele vai te levar a uma prática, e essa prática vai sempre ser inconveniente se você rejeitar a verdade de Deus. É o que o texto está dizendo. Para praticarem coisas inconvenientes, versículo 29. Cheios de... Aí eu vou começar a fazer um esqueminha aqui, tá? Lucas, lê aí para mim o versículo 29. Cheios de toda sorte de injustiça. Pode continuar? Ou vai palavra por palavra? Pode ler. Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável. Até o final? Isso, não, beleza. Estou colocando aqui no quadro, para a gente fazer um esqueminha aqui sobre o que é cada coisa, tá? Rapidinho. Tá dando para ler aí, ô? Só os dois do meio. Mas relaxa. Aqui, tá dando para ler? Não. Não? Tô vendo possuídos e sendo. Isso, beleza. Eu vou falar os outros, porque senão não vai cair no quadro, tá? Tranquilo. Então aqui tá inveja, possuídos de inveja, homicídio, contenda. Ô Lucas, você acha exagerada essa lista? Exagerado não. É. Porque, tipo, tem mais parte, daria pra especificar mais, né? Mas Quê? daria pra ter mais coisa. Cabe mais coisa? Cabe. Tá certo. Sendo, aqui é maravilhoso no caso agora. Vou dar rapidinho. Difamadores, caluniadores. Se quiser, procura no Google aí o que significa cada palavra, hein? Vai dizer que tu sabe Tô todas. aqui. Caluniadores, aborrecidos de Deus, aborrecidos de Deus, insolentes,
que você botaria mais aí, Lucas? Peraí. Que eu botaria mais? Complica, peraí. Não, eu acho que daria para especificar, por exemplo. Se tornaram cheios de toda sorte de injustiça e maldade. Dá pra... O que é maldade? Daria para especificar os vários tipos de maldade, né? Mas deixa eu ver aqui. Acabando. Assim como a gente pretende. Insensatos. Caraca, mano. Insensatos. Vamos começar aí, então. Vai, Diego, o que é injustiça para você? Injustiça? Injustiça é você não praticar justiça. É o contrário de justiça. Isso aí é a negação da justiça. A negação da justiça, ou seja, não praticar a justiça é muito justo. Lucas, o que é para você, então, malícia? Malícia. Eu acho que para mim malícia é o oposto de inocência, né? Você não só pensa os seus atos com segundas intenções, mas também vê os atos dos outros como se tivessem segundas intenções, como se tudo que você fizesse para ganhar alguma coisa. Você não faz nada por ser bom, por querer fazer o bem. Você faz porque você vai ganhar alguma coisa. Ó, eu fui procurar no Google. Só para a gente fazer um conceito rápido de cada coisa, tá? São 21 coisas, tá? Não vai dar para ver aí no vídeo, Lucas, mas só que eu vou falando aqui para a gente ir ilustrando, tá? Então, eles são cheios, eles são possuídos e eles são. Só que o termo, ele usa sendo, né? Sendo, difamadores, então eles são. Eles são isso tudo, tá? São 21 características aqui que eles fazem. O que eles fazem? Então, beleza. A malícia, o Lucas falou, eu colocaria a ideia o Diego falou da injustiça, né? Mas a malícia eu colocaria aptidão ou inclinação para fazer o mal. Certo? Então, uma inclinação para fazer aquilo que é mal, a malícia. O que seria a avareza, no caso? A avareza, apego ao dinheiro, amor ao dinheiro. Certo? Falta de honestidade também pode ser. Avareza. Maldade. Qual é a diferença de maldade para malícia? O que eu achei lá foi que basicamente é uma qualidade de quem é mal. Certo? Maldade é a qualidade de quem é mal. Isso aqui é justamente a aptidão e inclinação para fazer o mal. Beleza? Então eles são cheios disso. Eles são possuídos. Não pelo Espírito Santo, né? Eles são possuídos de inveja. Aí eu achei inveja, desgosto provocado pela felicidade do outro. Ou seja, eu vejo que o outro é feliz e tem inveja. Então, quero obter alguma coisa do outro, também pode ser a ideia da inveja. Né? Mas eu seria mais no caso da cobiça. Homicídio. Destruição da vida humana, assassinato. Interessante aqui, quando a gente pensa em homicídio, a gente acha que é só violência física, né? Aí, quando a gente vai para Jesus, ele vai dizer que aquele que odeia seu irmão é homicida. Ou seja, o conceito de homicídio no Novo Testamento é muito mais profundo do que a gente às vezes imagina. Contenda. É porque se a gente pudesse escolher, muitas das vezes, matar sem ter nenhuma punição, a gente mataria a pessoa, né? Porque o ódio é isso, né? Se você pudesse escolher matar a pessoa sem ter punição, você mataria. Vou falar, o Lucas falou o seguinte, porque se a gente tivesse isento da punição, muito provavelmente a gente mataria a pessoa. Isso é um fator interessante. Por quê? Porque a gente vai ver sobre a ideia dos freios de Deus. Como é que Deus refreia, por exemplo, essa atitude? Por que todo mundo não vive assim o tempo todo e em todo qualquer lugar? Por causa justamente dessa ideia dos freios que Deus coloca na sociedade. Interessante, guarda esse gancho aí. Então, contenda, luta, rixa, guerra, combate, tá? Contenda, isso aqui é briga. Dolo, o que seria dolo? Não, dolo no caso seria a ideia da má fé. A ideia de fazer com má fé. Por exemplo, homicídio doloso ou culposo? Quando a ideia do homicídio ele é doloso, é voluntário, você quis fazer aquilo. Isso, mas a ideia é porque tinha má fé. Entendeu?
do culposo foi sem a intenção. Eu pesquisei aqui rapidinho. Quê? Eu pesquisei aqui rapidinho, veio modo de agir fraudulento. Fraude. Modo de agir fraudulento. Foi o que eu coloquei também. Fraude ou má-fé. É justamente essa ideia. É porque o conceito mais comum do dolo é com má-fé. Entendeu? Tanto juridicamente quanto você vai ver na Bíblia também. Então, usar de dolo é usar de má-fé, de maldade, na hora de praticar o ato. Malignidade. É parecido aqui, né? Malícia e maldade tem malignidade. O que eu achei foi uma intenção perversa, mas talvez poderia ser também uma forma de agir perversa. Por causa da malignidade, né? Maldade, malícia. Parecido. Sendo, aí vai ser a lista mais longa, né? Difamadores, aquele que fala mal dos outros, ou seja, ele está difamando alguém. Caluniadores, a ideia de mentir, ou seja, uma calúnia é uma mentira. Então, eles são caluniadores. Aborrecidos de Deus, essa expressão aqui foi mais esquisita. O que você entende aí como aborrecidos de Deus? A minha versão está aqui, tá? Aborrecedores de Deus. Aborrecedores de Deus, tá. Lembrando que é justamente quem age contrário à vontade de Deus, fazendo Deus chateado, enfurecido. Tá, mas a ideia é mais profunda. Quando a gente vê no Novo Testamento essa palavra aqui, ó, cadê? Aborrecer, ela é sinônimo de odiar. Entendeu? Então, por exemplo, quando Deus fala assim, a minha alma o aborrece, minha alma o odeia, é a mesma coisa, tá? Então a ideia é justamente isso, eles odeiam a Deus. A gente pode trazer justamente essa Na minha versão tá inimigo de Deus. Inimigos de Deus, Na minha versão tá inimigos de Deus. A ideia é de fazer algo contra Deus mesmo, que o Diego falou também, mas essa palavra ela tem essa conotação, normalmente quando a gente vê aborrecido, que é de odiar. Aí você deve lembrar aí, que eles são de Deus? Eles são... Tá lendo aí, Lucas? Eles são haters. Agora a moda é ser hater. Só que os caras não percebem que eles são haters de Deus. Nós éramos, todos nós. Insolentes. Qual a ideia de insolentes aí? Atrevidos. Aqueles que faltam com respeito. Você chama insolente, você é um atrevido. A ideia da soberba. A gente sabe mais prático, né? Altivos e orgulhosos. Presunçosos. Ou seja, eles confiam excessivamente em si mesmos. Eu presumo que sou alguma coisa, então eu sou um presunçoso, no caso, né? Inventores de males. Cara, essa foi a que mais me chamou a atenção. Inventores de males. Ou seja, você tem os males, eles inventam. Tem até uma versão. Qual que está na tua versão? Isso é 31? Agora 31. 30. Engenhadores, soberbos, presunçosos e inventores de males. Tá, tem uma versão que vai dizer assim. O que é? Tipo assim, inventores de maneiras de praticar o mal. Ou seja, você tem a maldade, esses caras estão inventando como praticar o mal. Tamanha é a condição deles pecaminosa que leva eles para praticar o mal. Ou seja, uma coisa que a gente vê hoje na sociedade, que acho que é muito assim, cada vez você ouve um caso novo, assim, de uma barbaridade, assim, cara, é possível. Tipo assim, o cara matou o filho, estuprou a filha, sabe? São várias coisas que vão acontecendo, assim, cara, o cara inventa jeito para praticar o mal. Sabe qual é? O adultério, sexo fora do casamento. O cara faz sexo com animal. Sexo com animal. Então, tipo assim, várias coisas bizonhas. Por exemplo, o cara que casou com um celular, você sabia disso? Sei lá, nesses países orientais aí, o cara casou com um celular, casou com uma boneca inflável. Cara, isso é uma maneira de inventar o mal, cara. Inventar uma maneira de praticar o mal, cara. Isso é uma parada bizarra. Mas esse daí era o pacote Os golpes, nós saímos. né? Hã? Golpe, né? Golpe por celular, golpe por SMS. Não, tudo. Golpe de casa.
Então, assim, isso é o pacote do qual nós fomos libertos, tá? Desobedientes aos pais, insensatos, que é a ideia da loucura, né? Ser louco, ser um insensato. Pérfido, que é a ideia de traidor. Eles eram traidores. Aí esses dois últimos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sem afeição natural, a afeição é aquele sentimento, né? Afeto. Natural, normalmente tem a ver com a família, são os sentimentos mais básicos. Vai dizer que eles eram sem afeição natural. Não é à toa quando você vai ler, se não me engano, acho que são as cartas do apóstolo João, eu não lembro agora qual das três está, mas vai dizer a ideia de que aquele que ama conhece a Deus, correto? Aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, a conclusão lógica qual é? Quem não conhece a Deus não ama. Você pode pensar nisso? Quem não conhece a Deus não ama. Bizonho, né? A ideia é que até a afeição natural dele está maculada. Sabe qual é? Aquele sentimento natural que deveria existir nele como ser humano está maculado. Sem afeição natural. Sem misericórdia, ou seja, eles não manifestam compaixão, nem exercem a ideia do perdão. Então, aí o Na Lucas minha falou... versão, tá justamente sem amor pela família. Essa parte da afeição aí, natural tá sem amor pela família. Sem amor pela família, essa é uma das traduções. Então, fica a questão, a gente acabou de pensar aqui, né? Quem são esses homens? Nós temos 21 características aqui. Quem são esses homens? Os incrédulos. Agora, beleza, nós não somos mais os incrédulos, correto? Vocês param para pensar aqui, existe algum pecado desses 21, que você não praticou? Faz a análise aí, Lucas. Existe algum desses pecados que você não praticou? Algum? Eu não vou falar nada, não. A Bíblia fala que quem diz que não mente, que não peca, está mentindo. Não, mas a ideia não é que diz que não peca. A ideia é colocar uma lista de 21 pecados grotescos. Né? Você alguma vez, você não cometeu algum desses? Aí provavelmente o cara vai falar assim, não, eu nunca matei ninguém. Aí justamente a gente lembra... Foi o que eu pensei também. A gente acabou de falar, né, que Jesus falou que quando eu odeio alguém, quando eu me iro contra alguém de maneira injusta, eu sou homicida. Né? É bizarro, cara. É bizarro o negócio. A nossa condição espiritual é que a gente não enxerga, né? A gente não para pensar. Mas esse é o pacote. O único. Então, olha que interessante. Pelo que parece aqui, Paulo está tratando um panorama geral da sociedade humana, tá? Então, é por isso que a gente está pensando aqui na ideia de que a gente olha para algumas pessoas e a gente vê que elas não vivem dessa forma. Você vai ver que tem pessoas que não são toda hora difamadoras. Elas não ficam falando mal do mundo o tempo todo. Elas têm afeição natural, elas têm amor pela família. Então, você vai vendo alguns valores que você, mesmo nos incrédulos, você não vê de maneira latente, pelo menos. Correto? Aí vai entrar o que o Lucas falou. Por quê? Não parece que todo mundo é assim. Né? Você vai pensar assim, isso aqui deve ser o pior ser humano da Terra, mas só que ele está englobando todo mundo nisso. E aí eu vou pegar o que ele falou, e junto com o que o Nicodemos falou, é o seguinte. Deus tem uma forma de travar os pecados gerais da humanidade. Então, pensa comigo na ideia da depravação total. O que você entende por ser a depravação total? Pode falar. A depravação total é que o homem é totalmente corrompido pelo pecado. Beleza, mas o que significa isso? Você pode explicar mais a fundo. O homem não tem condição de por ele mesmo fazer o que é bom. Beleza. Então, Lucas, o Diego tocou num ponto aqui. A ideia da depravação total é que o homem não tem condição por ele mesmo de fazer o que é bom. Eu incluiria nessa ideia a ideia de que ele não tem em si mesmo a capacidade de se voltar para Deus. Consequentemente, fazer o que é bom, é óbvio. Beleza. Mas a ideia da depravação total, as pessoas acham o seguinte. Vamos lá. A gente tem a ideia da depravação total. A gente, por exemplo, tem gente que pega essa expressão, a primeira coisa que ela pensa é
que o ser humano todo ser humano ele é o pior ser humano possível, entendeu? Ele só faz o que é pior em todo tempo, em qualquer circunstância, seja no nível espiritual, seja no nível, vamos colocar assim, relacional, né, social. Só que essa expressão, ela não foi cunhada para dizer que o homem era tão mal quanto ele poderia ser. Não é essa a ideia. A depravação total tem a ver com o que o Diego falou, de que o homem total aqui, a ideia de ele todo. A corrupção afetou todas as faculdades do homem. Você tem aí corpo físico, a ideia das doenças, você tem a ideia do intelecto, ou seja, até a ciência hoje, quando Lucas, você que é meio cientista, fala aí. Por exemplo, os cientistas dizem que a gente usa quantos por cento do cérebro? 10. Os cientistas falam isso hoje, né? A gente usa 10% do cérebro. Se a gente tem um cérebro e não consegue usar ele 100%, para mim, a conclusão óbvia é o quê? Que o pecado também afetou o cérebro, né? Uma parte intelectual, cognitiva. O ser humano foi afetado na sua faculdade espiritual, ou seja, ele não consegue se relacionar com Deus, ou seja, ele é totalmente depravado. Isso vai justamente chegar naquilo que você falou, ele não pode fazer o bem, esse bem diante de Deus. Porém, ele faz algumas coisas boas, que a gente vai ver no capítulo 2 de Romanos, a ideia de que quando ele age de acordo com a lei de Deus, assim, mas calma aí, esse cara é incrédulo, como é que ele pode agir de acordo com a lei de Deus? Você parou para pensar nisso? É isso. Mas a ideia é assim, o cara é incrédulo. Ele pode agir em conformidade com a lei. Mas isso significa que ele está obedecendo a Deus? Não. Ele está fazendo o bem diante de Deus? Não. Aí normalmente eu gosto de dividir assim. Quando a gente analisa os atos de maneira horizontal, né, do homem para o homem, você tem atos bons externamente, tá? Mas quando você tem essa ideia da verticalidade, da ótica de Deus sobre o que eu faço, acabou, isso morreu. Por quê? Porque a gente entende que os nossos atos, os melhores atos que nós fazemos de justiça, são como trapo de imundície. Até um versículo, em muitos evangelhos, que fala que depois que nós fizermos tudo que nós Lucas 17, 9, um negócio assim. 17, 10. Nós somos servos inúteis. Servos inúteis. Ele fala para a gente se considerar servos inúteis, né? Porque depois que a gente faz tudo que é bom de obediência, a gente só fez o que a gente devia, no caso, né? Mas não deixa de ser um ato bom quando a gente faz por obediência. Mas a grande ideia é que a gente é totalmente afetado pelo pecado. Isso quer dizer, não no máximo de potencial. E aí, entrando então no que o Lucas falou, a ideia de que quando eu tenho diante de mim a possibilidade de uma punição, o que acontece? Eu sou retraído. Certo? Então, por exemplo, Deus instituiu a autoridade. Deus instituiu a autoridade para que justamente o bem fosse recompensado. Se Deus não tivesse instituído a autoridade, a gente já se teria tornado muito pior do que o Sodoma e Gomorra. Assim eu acredito, tá? Por quê? Porque você remove os freios, o homem vai fundo naquelas qualidades todas. Só que aí o que o Augusto vai até falar é o seguinte: como é que Deus faz os freios? Você tem a ideia da autoridade, né? Por exemplo, as forças policiais. A ideia da lei, que as forças fazem a lei ser cumprida. A ideia da família, dos valores que a família oferece, correto? Até da ideia da sociedade como um todo, por exemplo, você tem valores na sociedade onde coisas são vergonhosas. É difícil você estar no meio onde você diz assim, eu roubei fulano de tal, eu matei tal pessoa, e a pessoa te olha e fala assim, pô, cara, você é firmeza, hein? As pessoas não falam isso. Então você tem um olhar de reprovação. E parece que essa é uma forma de Deus frear, sabe? A sociedade humana para que ela não afunde mais ainda nos pecados. Ou seja, fala. Eu vi um bicho na G12, já viu? Deu o quê? G12. Não. Mutação. Não. E você passa nos Estados Unidos e eles têm um dia que é tudo liberado, que não são computados crimes. Esse é o caos que é, né? Você deveria viver a sua vida bem,
Mas hoje em dia ele não vai ter filho. Para você não conhecer, não, né? Nem permite. Mas aí eu digo que a galera se protege a casa toda, compra arma, para poder dar vazão à carne, matar desafeto, porque depois de tal hora, aí zera tudo, quem morreu, quem roubou. Os crimes daquele dia não são computados, eles têm que ir pro último. A cidade vira um caos. Destruída, né? Tipo isso. E é bem por aí, você vê que nós humanos somos assim. Se a gente não puder, se não tiver um freio realmente, se não tiver uma posição, a gente vai fazer o dela dele, nós vamos ter consequência. Né? E eu acho que é muito por isso que muitas pessoas que são incrédulas, que não têm conexão nenhuma com religião, vivem dessa maneira, porque não tem nada. As pessoas acham que eu estava pensando no Thaís. O que vai fazer essa pessoa se chegar a Deus? Porque eles acham que ou acabou, morreu, acabou, ou então volta melhor. A pessoa já está nessa condição aqui atual. Se ela vier uma pessoa ela vai voltar melhor. O que fazer ela se voltar para Deus? Sim. Ela não tem temor. Né? Ela só, prospera, vamos dizer assim. Se eu estou assim hoje, vou voltar para o ser humano melhor, não tem nada de errado com isso. Faz sentido, né? São coisas que não fazem sentido. Mas ela realmente perde o temor, né? Ela não acha que ela vai ter que prestar contas das suas atitudes e ela então acaba perdendo o temor. Então eu coloquei aqui, essa misericórdia de Deus são os freios que ele aplica na sociedade humana através das leis, das autoridades, dos valores familiares, etc. Se Deus tirasse o freio, o resultado não seria nada menos do que o descrito por Paulo. Então assim, Paulo faz uma lista sucinta. Aí tem um comentarista aqui que ele vai dizer que Paulo não estava exagerando. Diz que até os contemporâneos dele lá, da cultura, né? Na época lá, os gregos, os estoicos lá, os caras faziam listas assim, que eram bem comuns, listas piores que a de Paulo, para ter uma ideia, sobre a própria sociedade deles. Então Paulo não está exagerando, é o que ele coloca aqui. Se você quiser depois, dá para ler Tito 3, de 3 a 5, que Paulo vai dizer como é que eles eram. Assim também nós andávamos outrora, odiosos, odiando uns aos outros. Cara, ele vai dar uma lista dizendo o que eles faziam. E Paulo, pelo que ele vai colocar ali, ele se coloca na situação, ou seja, ele era um judeu, conhecia a lei escrita de Deus. Então, assim, o negócio bizarro. Por último, para fechar, são 10 e 10. Versículo 32, eles fazem e aprovam o mal. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o Stott fez uma observação que agora eles estão conhecendo a sentença. Antes a gente tinha a ideia de que eles conheciam a Deus pela natureza, correto? Agora fica evidente que eles têm um conhecimento dessa sentença. Aí uma das colocações que ele faz é a ideia da consciência. Puxando o gancho do capítulo 2, que ele vai tratar à frente sobre a lei moral, parece que tem a ver com essa ideia da lei moral. Eu conheço a sentença de Deus pela lei moral que está no meu coração. O que a lei moral me diz? O que é certo e o que é errado, entendeu? O que eu devo punir e o que eu não devo punir. Por exemplo, eu pego um ato ruim, é comum na nossa sociedade. Eu pego um cara que é estuprador, o cara é estuprador. O que o meu coração diz sobre esse cara? Esse cara tem que morrer. Correto? A gente não pensa isso? Pelo menos antes da conversão. A gente pensa nisso, cara. E a ideia é a seguinte, a gente está proferindo um juízo de morte por causa de uma atitude equivocada. Já pensou nisso? Eu penso que a gente está se colocando como superior a ele muitas das vezes. Sem dúvida. Como se ele merecesse a morte, a gente não. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É um pré-julgamento que a gente não está em condição de julgar, tem condição de ser julgado também, né? Sem dúvida. Mas aí ele fala sobre essa ideia de conhecer a sentença de Deus. E a sentença é essa, né? De que esses que praticam esses males, que a gente viu, esses 21 males aí, eles são dignos de morte. Acho que a tua versão fala dignos, né? Ou passíveis? Dignos de morte. Certo? Então, agora eles têm esse conhecimento mais específico sobre essa sentença de Deus.
Eles sabem que merecem a morte. Então eu coloquei a ideia do próprio coração para a lei moral, né? Pela lei moral, eles entendem de maneira consciente que isso é digno de morte, tá? Eu confesso que eu vou ficar aqui um pouco mais superficial, porque eu não conheço a profundidade desse argumento. E também o John Stott não aprofundou. Não somente fazem esses atos, mas também aprovam. Aí eu queria fechar para a gente pensar nisso. A gente tem aquele provérbio, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. O provérbio tem um conceito legal. Metade, pelo menos, né? O que o cara pensa ali? Olha, eu faço o que é mal, mas eu vou te dar um conselho bom. Faz o que é bom. Entendeu? Só que quando Paulo analisa a realidade humana, ele vai dizer o seguinte: isso é falsidade. Por quê? Porque esses homens, eles fazem o que é mal e aprovam o que é mal. É como se ele falasse assim: olha, eu estou fazendo mal, mas você também. Isso é o que você deve fazer. Entendeu? Então, eles não somente fazem o mal, praticam o mal, mas também aprovam o que eles fazem. Não é à toa que você vê as pessoas se alegrando cada vez mais com a injustiça. Né? Tipo assim, cada vez mais, por exemplo, o cara que é promíscuo, por exemplo, ele tem uma vida sexual ativa, ele quer mais que todo mundo seja. Se lasca, entendeu? Ele quer que as pessoas sejam como ele. Então, o cara que sonega, ele tá nem aí, ele quer que todo mundo seja assim, porque isso é assim mesmo. Então, por aí vai. O cara faz o mal e ele também aprova aquilo que ele faz de errado. Então, eu coloquei um fechamento aqui, né? Que eles amaram, e aí a gente tem que pensar que eles aí, nós estávamos dentro desse pacote, né? Isso descreve a nossa vida antes da intervenção de Deus. Eles amaram de tal forma a maldade que se tornaram combatentes implacáveis da verdade. Ou seja, se tornaram lutadores profissionais contra Deus. Isso que eles fazem no dia a dia. Eles lutam contra a verdade de Deus. Por quê? Porque eles querem seguir os seus próprios caminhos. Certo? Então, assim, para a gente fechar, a gente só tem que lembrar que isso aqui é só um pano de fundo. O Evangelho não é só má notícia. Na verdade, o Evangelho é boa notícia, correto? Mas a gente tem pensado nisso, que antes de uma boa notícia, nesse sentido, há uma má notícia. Então, a gente está criando aqui justamente a ideia do pano de fundo, para que os próximos capítulos que virão vão trazer justamente a ideia da luz do Evangelho. De como Jesus ele é glorioso, como a sua mensagem ela é gloriosa, profunda, boa, entendeu? E ela vai cada vez mais contrastar com esse pano de fundo gritante da sociedade humana. Ele fala justamente disso, né? Apesar do pecado, a pessoa pode saber. Sim. Como Jesus salvou isso, maravilhoso. Nessa pregação das 10, como é que é? 10 acusações contra a igreja moderna, ele fala assim, você vai evangelizar, você fala assim, Deus te ama. Aí ele fala, Deus me ama. Aí fala assim, mas que bom, porque eu me amo também. Então vamos nos amar juntos. Tipo assim, é uma coisa bizonha mesmo. Bom, mas vamos encerrar, já são 10h16 para a gente ir pro culto. Beleza? Vou terminar orando aqui, tá? Lucas, vou terminar aqui, beleza? Senhor, obrigado por essa manhã, pela tua graça, o privilégio de a gente estar aqui juntos como irmãos em Cristo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, nos mostra quem nós somos. E obrigado porque o Senhor não nos deixou sem freio. Obrigado porque o Senhor nos deixou valores, autoridade, e ainda mais o Senhor nos deixou a tua palavra, o teu evangelho, que nos transforma, que nos alcança. Nos ensina, Deus, a vivermos uma novidade de vida, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor. E tem misericórdia de nós, para que nós possamos ser agentes dessa misericórdia sua, Deus, no nosso tempo atual também. Dá-nos a tua paz nesse dia, Senhor. E por último, oro também pelas nossas autoridades, pelos prefeitos que vão ser escolhidos aqui no Rio de Janeiro. Que o Senhor nos livre, Senhor, de um prefeito corrupto. Que o Senhor nos livre, Deus, do pior entre eles. Que o Senhor, de alguma forma, nos dê aquele que é melhor para a nossa população. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, tá? Bom que vocês vieram, cara. Aula curta, pequena, mas rendeu. É ou não é? É.